Essa semana, nós recebemos uma notícia verdadeiramente bombástica e que é importante você conhecer, você que está assistindo esse corte, conhecer, entender esse contexto, porque apesar dela acontecer em outro país, ela está diretamente relacionada com a minha, com a sua, com a nossa história. Vamos lá. Donald Trump, o atual presidente dos Estados Unidos, que ainda não assumiu, né, mas que vai ser diplomado em breve, aumentou as ameaças para ganhar o controle da Groenlândia, território sob o controle dinamarquês, e do Canal do Panamá. Além de ter falado isso, vou só mostrar a imagem aqui, o Capitão Cenoura postou essa foto aqui. Postou essa fotinho aqui do USA com o Canadá anexado. Então, eu queria ler com vocês essa matéria da BBC e comentar um pouco mais a respeito disso, porque essa notícia chamou a atenção de muita gente, mas é muito importante entender que esse tipo de retórica, esse tipo de discurso e esse tipo de política não são novidades na história dos Estados Unidos. Pelo contrário, eles são o modus operandi pelo qual os Estados Unidos da América montaram o seu ideal de nação. O ideal de nação essencialmente colonialista. O presidente eleito Donald Trump reiterou seu desejo de que os Estados Unidos da América adquiram a Groenlândia e o Canal do Panamá, chamando ambos críticos... É que tá traduzido direto, né? Pra vocês conseguirem ler. Deixa eu ver o que tá escrito. Dizendo que os dois são críticos para a segurança nacional americana, né? Perguntado se ele descartaria o uso de força militar ou econômica para assumir o território dinamarquês autônomo ou o canal, ele respondeu: não posso garantir a você em nenhum desses dois casos. Ou seja, tá pensando em intervenção militar, né? Tá pensando em invasão, né? Esse é o nome, invasão. Mas posso dizer isso. Precisamos deles para a segurança econômica, disse ele a repórteres durante uma ampla coletiva de imprensa em sua propriedade Mar-a-Lago, né, na Flórida. Tanto a Dinamarca quanto o Panamá rejeitaram qualquer sugestão que desistiriam do território. Mas é aquela questão também, né? Não é como se a Dinamarca e o Panamá tivessem opiniões fortes o suficientes para negar esse desejo. Trump também prometeu usar força econômica quando perguntado se ele tentaria anexar o Canadá, e chamou sua fronteira compartilhada de linha de desenho artificial. A fronteira é a mais longa do mundo entre dois países e foi estabelecida em tratados que remontam à fundação dos Estados Unidos no final dos anos 1700. O presidente eleito disse que os Estados Unidos gastam bilhões de dólares protegendo o Canadá e criticou as importações de carros canadenses, madeiras e produtos lácteos. Eles deveriam ser um estado, disse ele a repórteres. Olha para onde vai isso. Olha para onde está indo. Mas o primeiro-ministro canadense Justin Trudeau disse que não há uma chance de bola de neve, não tem a snowball's chance in hell. Tipo, é uma bola de neve no inferno que aí não tem nenhuma chance, porque a bolinha de neve no inferno derrete, então não tem nenhuma chance dos dois países se fundirem. A coletiva de imprensa de Trump, menos de 2 semanas antes de ser empossado para um segundo mandato, foi inicialmente anunciada como um anúncio econômico para revelar um investimento de 20 bilhões de dólares da Damac Properties para construir centros de dados nos Estados Unidos. O presidente eleito passou a criticar as regulamentações ambientais, o sistema eleitoral dos Estados Unidos e os vários casos legais contra ele e o presidente Joe Biden. Entre outras coisas, ele sugeriu renomear o Golfo do México como Golfo da América, e reafirmou sua oposição à energia eólica, dizendo que as turbinas eólicas estão enlouquecendo as baleias. Meu Deus, isso aqui parece um filme do Adam Sandler, velho. Pessoal, olha só. Antes de continuar esse vídeo, eu quero te convidar para conhecer o mais novo projeto de história aqui do YouTube, que é o canal Contra História. O canal Contra História está sendo criado com o objetivo de fornecer uma alternativa àquilo que a gente chama de história oficial, contando e narrando os principais fatos que envolvem a luta do povo trabalhador brasileiro e também dos povos de todo o mundo. Para você conhecer mais a respeito desse projeto, clica aqui no link da descrição desse vídeo e eu espero vocês lá. Agora, volta pro vídeo. Vai, pode ir, pode voltar. Mas se inscreve aqui primeiro, tá? Então faz o seguinte, para. Clica, se inscreve lá, volta pra cá. Beleza?
espero vocês. Um filme ruim do Adam Sandler, né? São poucos, dicas de passagem. Seus comentários vieram à tona quando seu filho Donald Trump Jr. visitou a Groenlândia. Antes de chegar de jato particular na capital Nuuk, Trump Jr. disse que estava indo em uma viagem de um dia pessoal para conversar com as pessoas e não tinha reuniões planejadas com autoridades do governo. Quando perguntado sobre a visita de Trump Jr. à Groenlândia, a primeira-ministra dinamarquesa, Mette Frederiksen, disse à TV dinamarquesa que a Groenlândia pertence aos groenlandeses e que apenas a população local poderia determinar seu futuro. Então, tchau Dinamarca, né? Tchau Dinamarca. Ela disse que a Groenlândia não está à venda, mas enfatizou que a Dinamarca precisa de uma estreita cooperação com os Estados Unidos, um aliado da OTAN. Muito bom, Dinamarca, parabéns. É uma noção de soberania política impressionante, né? Poderia ser derivada de um laptop da Xuxa. A Groenlândia, que tem uma população de apenas 57 mil pessoas, é a maior ilha do mundo e é uma parte estrategicamente importante da região do Ártico. Tem ampla autonomia, mas sua economia depende em grande parte de subsídios de Copenhague e continua sendo parte do Reino da Dinamarca. A Groenlândia também abriga uma grande instalação espacial americana e tem alguns dos maiores depósitos de minerais de terras raras, que são cruciais na fabricação de baterias e dispositivos de alta tecnologia. Quem diria, né? Quem diria que esse território seria rico em recursos minerais que as indústrias estadunidenses de produção militares precisam tanto, né? Quem diria? Tô chocado, tô surpreso. Trump sugeriu que a ilha é crucial para os esforços militares para rastrear navios chineses e russos, que ele disse serem todos por todo lugar. É engraçado, né? Porque não é como se os Estados Unidos tivessem bases militares espalhadas em todo o mundo. No Japão, na Coreia, na África do Sul, no Egito, em Israel. Agora vai poder utilizar a base de Alcântara aqui no Brasil. Não é? Curioso, curioso. Estou falando de proteger o mundo livre, disse ele a repórteres. Desde que venceu a reeleição, Trump retornou repetidamente à ideia de expansão territorial dos Estados Unidos, incluindo a recuperação do Canal do Panamá. Veja aí, recuperação do Canal do Panamá. Sabe por quê? Porque o Canal do Panamá foi de controle direto dos Estados Unidos do começo do século XX até o final do século XX. Do término da construção do Canal do Panamá, 1914, tá? 1914, terminou a construção do Canal do Panamá e ficou sob controle dos Estados Unidos, até 1999, tá bom? Beleza? Tá bom? Por isso que é recuperação. E ponto muito importante, porque aí você consegue conectar tanto a frota atlântica e caribenha com o Pacífico. Sem precisar dar a volta lá no Estreito de Magalhães, na fronteira ali da Patagônia, ou, né, e impossível dar a volta por cima, porque o oceano congela. Né? Aí não dá. Mas vamos voltar. Gaiofato, você alimenta muito meu ódio de classe. Calma, Mariana. Ainda é dia 8 de janeiro. Durante a coletiva de imprensa, Trump disse que o canal é vital para o nosso país e afirmou que está sendo operado pela China. Ele acusou o Panamá de sobrecarregar os navios dos Estados Unidos para usar a hidrovia que liga os oceanos Atlântico e Pacífico. O presidente do Panamá, José Raul Mulino, rejeitou as alegações de Trump e disse que não há absolutamente nenhuma interferência chinesa no canal. Uma empresa sediada em Hong Kong, a CK Hutchinson Holdings, administra 2 portos nas entradas do canal. Vale aqui lembrar, né, que Hong Kong também tem um histórico de separação da China há muito tempo, né? Foi província controlada pelo Império Britânico até 1997. O canal foi construído no início de 1900 e os Estados Unidos mantiveram o controle sobre a zona do canal até 77, quando os tratados negociados sob o presidente Jimmy Carter gradualmente cederam a terra de volta ao Panamá. Aqui a BBC tá de sacanagem, né? Tá de sacanagem, porque fala que mantiveram o controle sobre o canal até 77, aí assinaram um tratado pra perdendo aos poucos até 99. É putaria, né? Putaria. Então só perdeu em 99. Dar o canal do Panamá ao Panamá foi um erro muito grande. Olha, Carter era um bom homem. Isso foi um grande erro. Não está claro o quão sério o presidente eleito é sobre adicionar ao território dos Estados Unidos, particularmente com o estado do Canadá, um país de 41 milhões de pessoas e a segunda maior nação por área do mundo. E assim, petróleo, minerais pra danar. Pra danar. Durante a coletiva de imprensa, Trump também repetiu uma série de falsidades e teorias de conspiração estranhas, incluindo sugerir que o Hezbollah, o grupo militante islâmico, estava envolvido no tumulto do Capitólio dos Estados Unidos de 2021. É foda, né?
É complicado isso daí, viu? Puta merda. Bom, mas o que é, agora aqui, mas o que é interessante desse tipo de notícia, desse tipo de declaração do Trump, é a gente perceber o quão atual são as práticas que moldaram os Estados Unidos da América como a nação que ela é hoje, né? A ideia de uma nação predestinada à grandeza, predestinada à condução dos outros povos, à liberdade e à democracia. Essas ideias, elas ficaram bastante marcadas na história do país a partir de um conceito que é muito importante, que eu vou mostrar aqui para vocês. Que é o conceito do destino manifesto. O destino manifesto, para ser bem claro no que eu vou dizer, é o Mein Kampf dos Estados Unidos. Entendeu? É o Mein Kampf dos Estados Unidos. Tá? É a base político-ideológica que vai sustentar o programa de construção da civilização dos Estados Unidos. Uma noção que é baseada na perspectiva, na ideia de que eles são os detentores do progresso, do avanço, da liberdade, da democracia, e a sua função, enquanto nação, é exportar esses ideais. E é por isso que eles se sentem tão donos do mundo. Porque eles, uma parte deles realmente acha que eles são donos do mundo. Eles têm legitimidade para tal. Essa imagem aqui, do Destino Manifesto, é uma imagem clássica. Clássica. Tá? E que demonstra isso de maneira muito, até mageticamente, né? Aqui na direita, a gente tá vendo os trens, Piuí, né? Aqui os camponeses trabalhando, aqui a agricultura. E olha só que interessante a semiótica disso. Desse lado, a gente tem o sol nascendo, né? Iluminando o território. E iluminando o território junto com o sol, tem ela. Quem que é? Quem que é essa aqui? Quem que é? É a liberdade. É a liberdade. É a liberdade que leva a civilização. Que leva o progresso para os povos, para as sociedades que, à esquerda, aqui da imagem de vocês, são o quê? É a escuridão, a tempestade, ó aqui em cima. Aqui os animais selvagens, os bisões aqui, ó, todo mundo vivendo num estado, né, imaginativo de pré-história. Então, essa base ideológica é a base que vai fundamentar a forma de como os Estados Unidos da América vão exercer o seu poderio, e aqui é importante, não só para fora, mas para dentro. Porque vale lembrar que a marcha para o oeste, a expansão para o oeste vai dizimar os povos indígenas. E esse tipo de cultura vai ser preservado, vai ser alicerçado como uma cultura central na montagem do pensamento estadunidense até hoje. Mas principalmente com auge nos anos 50. Os filmes de western, que tem o John Wayne, né? Que mostra ali os indígenas sequestrando garotinhas brancas indefesas. Mostra os indígenas como selvagens, gritando e cometendo atrocidades, porque eles são bárbaros, são selvagens, né? Em contrapartida, você tem a figura do cowboy, que representa o progresso, representa a iluminação, a sociedade civilizada, né? Muito dessa inspiração está baseada em um retorno que os principais articuladores da nação Estados Unidos, os Founding Fathers, né? George Washington, Franklin, Thomas Jefferson, Andrew Jackson, vários deles aí, fazem de retorno à sociedade ateniense. Então existe uma referência muito grande por parte da construção dessa ideologia americana na perspectiva civilizacional, na perspectiva de construção de uma civilização que os gregos tinham, que os atenienses tinham, né? Porque gregos também não existiam. Qual que era essa perspectiva dos atenienses, né? Da democracia grega? De que os povos aqui que preservam esse modo democrático, a discussão política, o exercício da razão, né?
essa ideia de defesa da propriedade privada, ela é o modelo ideal para a formação de uma sociedade. E é esse modelo que os Estados Unidos vão seguir, né? É essa referência a um certo modelo de antiguidade clássica, de democracia clássica, e que é sustentado, né, concretamente a partir da noção de que existe um povo escolhido, um povo que é superior, um povo que tem, portanto, um lugar legítimo, verdadeiro, de gerência, de domínio do mundo sobre os outros povos. Então, quem que são os indígenas? São os coitados, são os selvagens, são os bárbaros, né? É a sociedade da liberdade cujo alicerce principal qual que é? A escravidão. Mas os Estados Unidos foram um dos últimos países a abolir a escravidão nas Américas, em 1865. Então foi uma sociedade que se construiu a partir dessa noção de destino manifesto, de superioridade de um povo sobre o outro, da legitimidade da dominação de um povo sobre o outro. E a gente vai ver que isso é bastante presente também na ideologia colonialista da Inglaterra, da França, da Alemanha, da Itália, de Portugal, né? Então o colonialismo aí aparecendo pra gente mais uma vez. A noção de que há uma missão colocada por esses povos para conduzir eles para o progresso e a civilização, né? Inclusive, quem se vale desse lugar de missão para isso, preserva os mesmos ideais. Os mesmos, não se enganem. E aí, nesse cenário aqui, é interessante a gente observar que na virada do século XIX para o século XX, é um momento em que o imperialismo, essa fase do capitalismo, está começando a ganhar contornos cada vez mais organizados e que vão colocar também os Estados Unidos no centro dessa disputa. Tá? E que isso vai se consolidar após a Primeira Guerra Mundial, mas que começa na virada do 19 para o 20. E aqui a gente tem a presidência de um cara que é muito importante nesse contexto, que é o Theodore Roosevelt. Theodore, não confundam com Franklin Delano Roosevelt, que foi presidente dos Estados Unidos de 1930 até 1945, ano da morte dele, ou 32. O Theodore Roosevelt vai governar os Estados Unidos e vai ser essa figura que vai ter uma importância desse lugar, né, de um líder destemido, de um líder expansionista, né, de um cara que vai carregar esse ideário americano a partir de uma política que vai ficar conhecida nos Estados Unidos como uma política do Big Stick, né? A política aí, se você fizer a tradução literal, né, atenção, quinta série, a política do grande pau. Tá? A política do grande pau. Tá bom? Não é a política do pau médio, nem a política do pau fofo. É a política do grande pau. Tá? Vamos parar aí com a gracinha, gente. Eu sei que você que tá assistindo já tá um grande pau. Não é fácil, viu? Não é fácil. Mais difícil que isso é só dar aula de Mesopotâmia pro 6º ano. Isso daí, porra, isso daí não tem igual. Isso não tem igual. Tentar despertar a curiosidade infantil no segundo Império Babilônico, sobre o segundo Império Babilônico, é um negócio de maluco, tá? Uma coisa de maluco. Então o que acontece? A política do grande pau, né, do Theodore Roosevelt, né, que é esse homem aqui, ele tá caracterizado, tá? Essa é a foto do Theodore Roosevelt. Carinha de quem na campanha política comia pastel e comia assim. Tomava aquele pingado que parece doce, né? Café com açúcar em bloco. Comia, tomando assim. Né? Olha aí. O Theodore Roosevelt vai conduzir uma política imperialista muito presente e muito ativa numa área que é estrategicamente muito importante para os Estados Unidos, que é exatamente no Mar do Caribe, ali no Golfo do México, naquela região. Porque ter o controle daquela região significa você também deter o controle sobre um outro território muito importante, rico em recursos e que também está diretamente atrelado com
o modelo de economia dependente mundial, que é a América do Sul. Então não é à toa que o 1900 a gente vai ver um processo de intervenção político-militar dos Estados Unidos em vários casos de vários países. O que acontece? Cuba passou mais de 30 anos em guerra de independência contra a Espanha. 30 anos. Tá? Uma das guerras mais duradouras do processo de independência. Por quê? Porque Cuba era um território que, para os espanhóis, tinha uma importância econômica enorme, por causa do plantio da cana-de-açúcar, mas também porque, desde as épocas coloniais, é uma ilha que se tornou um ponto de referência nas paradas das viagens que eram realizadas da Europa para a América, da América para a Europa. E aí, em 1898, você tem o fim da Guerra Hispano-Cubana, e no finalzinho da guerra, os Estados Unidos fazem uma intervenção não solicitada. O navio deles, Maine, afunda, e aí a suspeita de que a marinha espanhola derrubou ele, e aí os Estados Unidos se vêem no direito de entrar na guerra ao lado dos cubanos, e assim garantir a liberdade e a democracia aos cubanos. Só que em 1901 vai ser assinado um dispositivo legal que, literalmente, vai colocar 7 condições para que o exército dos Estados Unidos retirasse suas tropas de Cuba. E a 8ª condição era que Cuba assinasse aquele acordo. É uma emenda que vai, na prática, colocar o governo cubano sob a asa do imperialismo estadunidense. Então, o governo cubano ele vai perder totalmente a sua autonomia. Totalmente sua autonomia. Garantindo que aquele território não fosse governado diretamente pelos Estados Unidos, como uma colônia, né? Mas que ela entre num estado semicolonial. Ou seja, tem poder político, democrático, etc., formal. Porque na prática é diferente. E aí isso vai levar, né, muitos anos depois. Aliás, você tem várias fases de luta em Cuba, né, pela separação. Tanto fases mais nacionalistas ali nos anos 10, anos 20, quanto depois, posteriormente, no movimento 26 de julho, o assalto ao quartel Moncada, a Revolução Cubana, etc, etc. Então, essa área é muito importante. Muito, muito importante. Inclusive, aqui tem um outro ponto importante que é: os Estados Unidos estão fazendo a disputa pelo controle produtivo de áreas estratégicas na América Central. E ele vai se utilizar disso a partir de uma empresa muito famosa, que é a United Fruit Company, que hoje é conhecida como Bananas Chiquitas, alguma coisa assim. Mas a United Fruit Company era uma companhia multinacional dos Estados Unidos, com sede nos Estados Unidos, mas seus acionistas do mundo inteiro, e que controlava porções de terra gigantescas no Caribe, na América Central, na América do Sul. Qual que era o objetivo? O controle daquela terra, um alinhamento político-econômico com os Estados Unidos, economia de dependência de exportação, endividamento, olha aqui, ó, debt collection, né? Coleção de dívidas, tá? E aí você tem a atuação dessa empresa muito fortemente na América do Sul, na América Central, no Caribe. Um livro que fala sobre isso, mas não exatamente sobre isso, e que todo mundo deveria ler, porque assim, é realmente putaria de bom. É a obra 100 Anos de Solidão, de Gabriel Garcia Marques. Gabriel Garcia Marques tem um livro de literatura fantástica. E assim, para quem gosta de literatura, é um prato cheio. É maravilhoso, é incrível. A imaginação assim, ó, foda. E ele faz paralelo não é bem um paralelo, mas ele faz ali uma menção a esse processo, né? E aqui tem uma coisa interessante que eu também queria mostrar para vocês. Bem antes disso, no processo de independência dos países da América Central, né, que são Belize, Costa Rica, Honduras, Nicarágua, Guatemala, Panamá e El Salvador. Faltou algum? Acho que eu falei os 7.
antes desses países virarem cada um desses países pequenininhos, houve a formação de uma república centro-americana. Houve a formação de uma república centro-americana. Uma república que compreendia a união de 5 desses países. Que era a Guatemala, a Nicarágua, El Salvador, Honduras e Costa Rica. Só que o que acabou acontecendo é que essas províncias unidas da América Central foram desfeitas graças, principalmente, à atuação dos países estrangeiros para desestabilizar internamente. E aí elas acabam em 1838, 1839. Mas aí depois não consegue se rearticular. E aqui é interessante, por que eu tô citando isso? Porque essa fragmentação política na América Central, ela vai ser fundamental. Porque quanto mais você tem essa divisão territorial político-administrativa dos países, mais difícil é de eles resistirem às agressões e aos assédios das grandes nações. Por isso que o Simón Bolívar vai defender essa ideia da pátria unida latino-americana, porque dessa maneira você poderia se defender dos interesses expedidos por países como Inglaterra e Estados Unidos. Principalmente os dois, né, mas e outros também. É um processo que a gente vai conhecer na história como balcanização. Esse termo balcanização se refere aos Balcãs, né? A região da Europa, e que nos anos 80, 90, vai passar por uma fragmentação mobilizada e financiada por guerras civis. E que tem seus problemas, né? Não é que, tipo, defender... era tudo lindo e maravilhoso, aí chegou o demônio, Estados Unidos... Não é isso. Mas esse processo de guerra civil e esse processo bélico, ele é financiado, ele é patrocinado por nações como os Estados Unidos. Livro muito bom sobre isso também, Colonialismo e Luta Anticolonial, do Domênico Lossurdo, com prefácio do gigantesco, literalmente, Jones Manuel, publicado pela Boitempo. Bom, então, essa área do Caribe sempre foi uma área muito importante para os Estados Unidos e para a Inglaterra. E o Panamá vai ser um desses lugares também. Vou pegar aqui um mapinha do Panamá. Mano, essa aulinha é de graça para vocês, hein? Porra, de graça, isso aqui tá de graça, R$0. 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 E o mais absurdo é que eu ofereça um curso por R$10,90. É mais absurdo ainda, cara. Mais absurdo. Olha só, gente. Esse aqui é um mapa do Panamá, tá? O Panamá é uma nação que, como vocês podem ver aqui no canto inferior direito, faz fronteira com a Colômbia, ou Locômbia, né? Onde, inclusive, esteve Jones Manuel, recentemente. E o Panamá, ele foi um país que fez parte da República da Gran-Colômbia, na época do Simón Bolívar. E uma área muito importante estrategicamente, porque é o primeiro país que vai fazer essa conexão. Então o que acontece? No século XIX para o século XX, vai haver a intervenção do capital estrangeiro no Panamá, que vai mobilizar pela construção do Canal do Panamá. Então o que acontece? O Panamá vai começar a construção do canal em 1880, principalmente por capital francês. Só que essa parada era muito cara de ser realizada. Então, a construção vai ser passada, aqui passada entre aspas, né, para o controle dos Estados Unidos, depois de muita pressão diplomática e militar. Porque, para os Estados Unidos, ter o controle de uma passagem do Mar do Caribe para o Golfo do Panamá e, portanto, conectando o Oceano Atlântico ao Oceano Pacífico é absurdamente estratégica. Absurdamente estratégica. Putaria de estratégico. Putaria. Aí eles vão terminar o canal em 1914. Então aqui, ó, canalzinho nessa linha azul que vocês estão vendo. E isso vai ser muito importante para a economia dos Estados Unidos, que vai controlar o canal do Panamá entre 1914 e 1999. Tem um tratado que é assinado em 77, lá, que a gente viu na reportagem com o Carter, mas a passagem oficial, né, as vias de fato do canal do Panamá para o Panamá vai ser em 99. E ainda assim, né, com muitas restrições, com muitas coisinhas. Então não é nenhuma surpresa que o Trump esteja fazendo esse movimento. Porque também não é como se o canal do Panamá tivesse, em algum momento, saído do controle dos interesses privados dos capitalistas dos Estados Unidos ou da OTAN, ou dos seus parceiros, ou de qualquer outra coisa. Tanto que o argumento central para essa retomada, qual que é? Agora o canal do Panamá é controlado por capital chinês. Então percebe, gente? Imperialismo é a disputa dos blocos que está acontecendo diante dos nossos olhinhos. Está acontecendo aqui, cara. Está acontecendo aqui, percebe? E a gente tem uma atuação histórica dos Estados Unidos nessa área.
Olha aqui, mapinha das intervenções dos Estados Unidos entre 1846 e 1936. Nesse verdinho aqui, dependência dos Estados Unidos. Porto Rico, até hoje, é dos Estados Unidos. O Estado, não é nem um Estado, Porto Rico é um território autônomo. As pessoas de Porto Rico não podem votar na governança da ilha. Não participam. É um Estado semicolonial. Cuba passou pela mesma coisa, ocupada pelos Estados Unidos e só a retirada depois da assinatura da Emenda Platt, em 1901, e que colocou Cuba como um verdadeiro Estado fantoche dos interesses americanos. Semicolonial, entre aspas, exatamente. E, inclusive, a base militar de Guantánamo, na ilha de Cuba, ainda é do exército dos Estados Unidos. Intervenção militar na Nicarágua, intervenção militar no Panamá, no Haiti, que foi ocupado entre 1915 e 1934, na República Dominicana, que também vai ter ditador pró-Estados Unidos, Rafael Trujillo. De novo, né? A história só surpreende quem nada dela entende, né? Tá aqui. O fato do Trump retornar esse discurso retórico é um marco de como essas disputas de forças imperialistas estão agora disputando o terreno de dominação e de hegemonia. E aqui é interessante porque esse modelo de intervenção que é muito, muito inspirado, né, nessa coisa do Destino Manifesto, da sociedade ateniense, blá blá blá, é construído a partir de uma ideia que os atenienses tinham como muito importante, que era a ideia da hegemonia. Qual que era essa ideia da hegemonia? A ideia da hegemonia é que uma cidade, a cidade de Atenas, controlava outras cidades de maneira que essas cidades pudessem tomar decisões que pudessem atender aos seus interesses econômicos e políticos. E quando essas cidades da Confederação de Delos não atendiam aos seus interesses, as cidades eram incendiadas. As cidades eram atacadas, eram invadidas, eram ocupadas. É isso aqui que está acontecendo. Essa ação do Trump, esse discurso, essa linha retórica, e ainda junto com um alinhamento discursivo retórico do Marquinhos Zuckerberg, é uma expressão de como essa hegemonia e essa dominação está mexendo suas peças de xadrez, assim como fez no começo do século XX, em um período prévio à realização daquela que seria a Primeira Guerra Mundial. Que nada mais é do que o conflito imperialista conduzido diretamente entre as nações imperialistas. Entre as nações que estão cadeia de produção imperialista. Cadeia imperialista de produção, enfim. É um conflito que está sendo armado aqui. E a retórica de guerra, ela vem para reforçar esse aspecto. Para poder reativar esse ideal de Destino Manifesto, esse ideal de elevação, de legitimação, e que assim, portanto, vai dar substância ideológica política para os Estados Unidos e seus aliados e todos aqueles que compactuam com essas ideias, porque não são só estadunidenses, né? São também cubanos, panamenhos, Nicarágua, porque essa hegemonia, esse senso, ele não é exclusivamente e territorialmente nacional, né? Tem muito cubano que é contra-revolucionário. Muito cubano que é contra-revolucionário. Tem muito panamenho que é a favor que os Estados Unidos dominem o Panamá. Não tem? Não tem a tiazinha lá que pediu o lanche do Trump falando please don't make USA become Brazil? Por quê? Porque na hora que o galo cantar, essa pessoa vai estar aderindo a essa visão. Muito provavelmente. E aqui é um sinal importante. Porque mostra que os Estados Unidos estão voltando suas atenções novamente para o controle do Mar do Caribe. Existe um aperto contra o bloqueio econômico realizado contra Cuba. E você tem a reabilitação da guerra para a dominação do Canadá. O Canadá só não foi dominado pelos Estados Unidos em 1812 porque ia dar muito trabalho. E porque naquele momento não interessava. Agora, que interessa, a pergunta não é por quê, mas a pergunta é por que não? Essa é a pergunta que o Trump e que as frações da classe dominante, importante isso, né? O Trump não é um maluco. O Trump não é um doido varrido. Não é um xarope da cabeça. Tudo bem, pode ser um pouco xarope da cabeça. Mas isso não é produto da xaropice dele.
Entende? Isso não é produto do que ele acha só. Porque senão a gente acha que o problema é o Trump. Então a gente acha que o problema é o Bolsonaro. A gente acha que o problema é o Biden. E não é. E não é. Essa situação é uma situação extremamente sensível, extremamente importante para ficar de olho. Porque por mais que essa retórica pareça inflamada, né, e pareça só uma parada de, enfim, só falação, né? Acho que é importante ter em mente que as coisas acontecem de maneira muito acelerada às vezes. E é importante que a gente esteja minimamente pronto para olhar isso sem se surpreender. É isso? Beleza? Olha só, quero saber se você gostou desse vídeo, tá? Comenta aqui embaixo com o que você acha que vai acontecer nessa situação. Se você acha que o Trump vai realmente anexar o canal do Panamá, o Canadá, a Groenlândia, se ele só tá de papo, se é meio termo. Quero saber o que vocês acham aqui nos comentários. Não se esquece de curtir, de se inscrever no canal, de ativar o sininho e tudo aquilo que você já está ligado. Ligado. Tá bom? Beijo, valeu, até a próxima.